Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo no Cisco ACI, essa arquitetura de rede definida por software. E para começar, a gente vai investigar uma ideia que tenta resolver assim um dos maiores pesadelos da segurança de redes. As listas de acesso às ACLs. Exato. Intermináveis, frágeis, baseadas em IPs que mudam o tempo todo. O material que a gente recebeu sugere uma abordagem nova e a peça-chave é algo chamado EPG, ou Endpoint Group. E tem uma analogia ótima nas fontes. Se o tenant no ACI é um prédio, a VRF é o encanamento e o Bridge Domain é a fiação elétrica. O EPG seria a equipe que trabalha lá. Vendas, desenvolvimento, finanças. E essa analogia da equipe é perfeita, sabe? Porque o objetivo hoje é desvendar o que é exatamente um EPG e porque ele é, tipo, o coração do modelo de segurança do ACI. Certo. Ao focar em grupos nessas equipes, a gente muda fundamentalmente a pergunta que se faz na rede. E qual é essa mudança? Então, a pergunta deixa de ser: onde está este servidor? Em qual porta? Em qual vilã? A pergunta passa a ser: o que é este servidor? Qual a função dele? Ele é um servidor web, um banco de dados. A política de segurança passa a seguir a função e não a localização física. E essa mudança de perspectiva, nossa, é a chave de tudo. Certo, vamos aprofundar um pouco nisso. Começando pelo básico, então. O que define um EPG? O que faz um servidor, uma VM, um container pertencer à equipe de vendas e não à de finanças? Basicamente, um EPG é um agrupamento lógico de endpoints que compartilham duas coisas essenciais. Duas coisas. Primeiro, a mesma política de segurança, que no ACI é definida por algo que a gente chama de contrato. E segundo, eles pertencem ao mesmo domínio de broadcast, o Bridge Domain. Ok. E, a partir dessa definição, nasce o que a fonte chama de regra de ouro do ACI. É a base de todo o modelo de segurança Zero Trust. A regra de ouro. Eu gosto quando as coisas são simplificadas assim, mas em segurança o simples às vezes esconde uma complexidade, né? Quais são essas regras? São duas e são basicamente opostas. A regra número 1. Por padrão, qualquer endpoint que está dentro do mesmo EPG pode se comunicar livremente. Livremente. Sem filtros, sem firewalls internos. Comunicação totalmente aberta entre eles. Ah, ok. É como o canal do Slack da nossa equipe, então. Lá dentro a gente conversa à vontade, compartilha arquivo, não precisa pedir permissão para cada mensagem. Faz sentido. Exato. E aí vem a regra número 2, que é o pilar da segurança. Por padrão, endpoints que estão em EPGs diferentes são completamente isolados. Completamente. Não podem trocar um único pacote. A equipe de vendas não pode falar com a de desenvolvimento, a menos que exista uma permissão explícita, que é o tal do contrato. Entendi. Isso força uma postura de segurança onde nada é permitido até que seja expressamente liberado. Certo. Essa regra de isolamento padrão entre os grupos é muito clara. Mas isso me leva a uma questão bem prática. Se um pacote de dados chega numa porta do switch, como é que a rede sabe se ele veio da equipe web ou da equipe banco de dados para poder aplicar a regra? Como essa mágica acontece? Essa é a função do que chamamos de EPG Mapping. O método mais direto é o Static Binding. Ligação estática. Isso, a ligação estática. Pensa nele como um modo para servidores físicos. O bare metal é um método manual. Totalmente manual. Você diz explicitamente ao ACI: olha, qualquer pacote que chegar na porta 110 com a VLAN 100 pertence ao EPG Web. Ponto final. Entendi. É a abordagem tradicional, né? Amarrando a política a uma porta física. Confiável, mas imagino que não seja muito flexível para o mundo dinâmico. Exatamente. E é por isso que o método dinâmico brilha em ambientes virtualizados. É o que chamam de VMM Domain. A integração com o VMware, por exemplo? Isso, a integração com o VMware vCenter. Nesse cenário, o ACI conversa com o vCenter e ele mesmo cria um port group lá no switch virtual. O administrador de virtualização só precisa arrastar a máquina virtual para dentro daquele grupo.
Então, na prática, isso significa o fim daquela briga clássica entre a equipe de rede e a de virtualização? Pois é. A política de segurança vira um atributo da máquina virtual, não de uma porta no switch. A equipe de virtualização ganha liberdade e a de rede tem menos trabalho. Precisamente. E se a VM se mover de um servidor físico para outro, o famoso vMotion, A política vai junto. política de rede e segurança se move com ela, instantaneamente, sem nenhuma intervenção manual. Uau! E tem ainda um terceiro método, mais avançado, que classifica com base em atributos. A regra pode ser tipo, se o IP for 10.0.05, ele pertence ao EPG do banco de dados. Ou, se a VM tiver uma tag específica, ela pertence a outro EPG. É uma granularidade ainda maior. Entendi. Então, uma vez que a gente define quem está no grupo, seja de forma estática, dinâmica ou por atributos, o próximo passo lógico é definir o que esse grupo pode fazer. Quais são, assim, as alavancas e os botões que a gente tem para ajustar o comportamento desse EPG? Olha, uma das configurações mais poderosas é a associação com um bridge domain. Todo o EPG precisa estar ancorado num bridge domain que define o gateway e a subrede dele. Certo. O ponto fascinante aqui é que você pode ter múltiplos EPGs, tipo EPG Web e EPG App, associados ao mesmo bridge domain. Espera aí. Isso quebra uma das primeiras regras que a gente aprende em redes. Se eles estão na mesma subrede e compartilham o mesmo gateway, eles deveriam poder se falar livremente. Como eles continuam isolados? A política do EPG. A regra de ouro tem precedência. Mesmo compartilhando o mesmo espaço de rede, o ACI impõe o isolamento entre eles lá no hardware. A fonte descreve isso perfeitamente. É como o conceito de private VLAN e esteroides. Uau! É uma segmentação lógica muito poderosa dentro da mesma subrede. Isso é uma mudança de paradigma mesmo. E outra configuração que me chamou a atenção foi o intra-EPG isolation. Sim, essa aí inverte a lógica da regra número 1. Por padrão, como a gente falou, membros do mesmo EPG falam livremente, né? Aham. Quando você ativa o intra-EPG isolation, ou o modo enforced, os membros do mesmo EPG não podem mais falar entre si. Espera um pouco. Isso parece contraintuitivo. Por que eu colocaria pessoas na mesma equipe para depois proibi-las de conversar? É uma ótima pergunta. E a resposta é segurança em camadas. Pensa numa rede DMZ com servidores expostos à internet. Se um deles for comprometido, você não quer que o invasor possa se mover lateralmente e atacar os outros servidores na mesma rede. Ah, claro. Eu já vi um caso onde um único laptop infectado com ransomware numa rede de desktops virtuais, sem esse isolamento, começou a criptografar os arquivos de todo mundo. Ativar essa simples opção teria contido o ataque a uma única máquina. Agora faz todo o sentido. É contenção de danos. E o material menciona uma pegadinha comum, a Deployment Immediacy. Ah, sim. Isso é crucial em ambientes com o VMware. A pergunta que essa configuração responde é: quando a política do EPG deve ser programada no hardware do switch? A opção padrão é On Demand. On Demand. Isso significa que a política só é aplicada no switch se existir, de fato, uma VM daquele PG ligada nele. A vantagem é que isso economiza recursos preciosos de memória do switch. Ah, agora entendi a pegadinha do Deployment Immediacy. A outra opção, Immediate, seria como alugar um andar inteiro de um prédio para uma equipe que talvez nunca venha a existir. Exatamente. Você paga o preço em recursos de hardware sem ter nenhum benefício. A opção On Demand parece muito mais inteligente. Exatamente essa lógica. Usar immediate sem um bom motivo pode literalmente esgotar a memória dos switches desnecessariamente com políticas que nem estão sendo usadas. Com tanta lógica, tanta política acontecendo, a primeira coisa que um engenheiro de redes vai pensar é: isso vai ser lento. Como o ACI evita virar um gargalo de performance e aplica tudo isso em velocidade de linha? O segredo está no hardware, no silício do switch. É um mecanismo chamado PC-Tag, ou Policy Class Tag. PC-Tag. Quando um pacote entra no switch e é classificado como, digamos, do EPG Web, o hardware marca esse pacote internamente com uma etiqueta numérica,
tipo PCTag 1001. Ok. O EPG-App, por sua vez, teria o PCTag 1002. Então, só para ter certeza que eu entendi, toda a complexidade de regras de firewall, de portas TCP, UDP, tudo isso é compilado antes, numa simples decisão de permite ou nega entre dois números? É por isso que não tem perda de performance? Precisamente. A decisão pesada e complexa é feita uma vez pelo software, pelo controlador. O hardware do switch só executa a tarefa ultra rápida e repetitiva de comparar duas etiquetas. É a força da especialização. Aplicar políticas complexas na velocidade do hardware. Ok. O conceito do SPG clássico está claro, mas o material sugere que a evolução não para por aí. Fala-se em um SUG e ESG. São só nomes mais complicados para a mesma coisa ou eles resolvem problemas diferentes? Eles resolvem problemas diferentes e mais complexos. O ISA ISEG de Microsegmentation permite fazer algo que o IPG clássico não faz: pegar duas VMs que estão na mesma subrede e na mesma VLAN e, mesmo assim, colocá-las em grupos de segurança diferentes. Como? A classificação é baseada em atributos, como o nome da VM. O exemplo do material é ótimo. Todas as VMs com nome começando em Win vão para o EPG Windows e as com Lin para o EPG Linux. Entendi. Então é uma segmentação ainda mais granular. Mesmo que dois servidores morem na mesma rua, você consegue colocar uma cerca entre as casas deles com base em quem mora lá dentro. E o ISG? O ESG, ou Endpoint Security Group, é apresentado como a evolução, o futuro do design em ACI. A grande mudança é que ele desacopla completamente a segurança da rede. Como assim? Pensa no IPG clássico como o crachá de um funcionário que só funciona num prédio, que é o Bridge Domain. O ESG é como um crachá de acesso global, que funciona em todos os prédios da empresa no mundo. Quer dizer, em diferentes redes, diferentes VRFs, aplicando a mesma política de segurança em todos os lugares. É um nível de abstração muito maior. Parece que a direção é sempre a mesma. Abstrair cada vez mais a política da infraestrutura física. Então, no fim do dia, criar um EPG é sobre responder a 3 perguntas. A que rede ele pertence, o Bridge Domain, como os membros entram no grupo, estático ou dinâmico, e se eles podem conversar entre si ou não, o tal do Intra-IPG Isolation. Perfeito. É claro que, para tudo isso funcionar, existe uma camada de configuração da infraestrutura física por baixo, a tal sopa de letrinhas que a fonte menciona, as Access Policies. Mas a lógica da aplicação é essa. E uma vez que esses grupos, essas equipes, estão bem definidos e isolados, o jogo vira. Exatamente. A próxima pergunta se torna: como permitir que eles conversem de forma segura e controlada? Como a equipe web pode falar com a equipe de banco de dados, mas só na porta específica do banco? É aí que entram os contratos. Exatamente. É o próximo passo lógico da jornada. Perfeito. E, para finalizar, fica uma reflexão que o próprio material sugere para quem está projetando uma infraestrutura do zero. O que é mais fundamental? Começar pela base, definindo as regras de acesso físico e lógico à rede, essa cadeia complexa das Access Policies que definem quem pode se conectar e onde, ou começar pelo topo, focando primeiro nos contratos, que definem como as aplicações devem conversar entre si, independente de onde elas estejam. Onde está o verdadeiro alicerce da segurança? No controle da infraestrutura ou na definição das políticas da aplicação?